Êxodo 20, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Meus irmãos, nós temos visto que a lei dada no Sinai é, por assim dizer, um contrato de casamento entre o Senhor e Israel. Nós vimos que assim o Senhor a retrata em diversas passagens do Antigo Testamento, entre elas naquela passagem em que ele traz a promessa da nova aliança em Jeremias 31 a 33, que nós já lemos na mensagem passada, não vamos ler agora, mas ele menciona esse tempo no Sinai como aquele dia em que ele desposou Israel, isto é, ele casou-se com Israel, por assim dizer. E ao meditarmos sobre o primeiro mandamento, eu argumentei dentro dessa figura do casamento que nenhum esposo toleraria que sua esposa tivesse outro homem e vice-versa. Do mesmo modo, o Senhor não pode tolerar que o seu povo tenha outro Deus. E isto significa que devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Aliás, eu ressaltei que os 4 primeiros mandamentos nos revelam como nós expressamos esse amor a Deus na prática, enquanto os 6 últimos revelam como nós devemos amar o nosso próximo. E convém ainda relembrar que nós abordamos o primeiro mandamento refletindo sobre o que ele revela sobre Deus e o que ele revela sobre nós. E nessa perspectiva, nós vimos que o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ele aponta para a unicidade de Deus e também a sua exclusividade. Deus é único, não há outro Deus além dele. E ele é o único que deve ser adorado e ele deve ser o objeto exclusivo do nosso amor maior. Por outro lado, quanto a nós vimos que o mandamento revela a nossa tendência à idolatria, que nos leva a pôr a criatura no lugar do Criador. E isto inclui, muitas vezes, a nossa tendência de colocar os bens, as riquezas, a carreira, os filhos, o cônjuge, o nosso sucesso, o nosso conforto, a nossa saúde, tudo aquilo que para ter nós chegamos a estar dispostos a pecar, ou que pecamos quando nós não temos, é um Deus para nós. E esta é a nossa contínua luta, que Deus continue sendo o centro da nossa vida. Pois bem, enquanto o primeiro mandamento adverte contra o culto a falsos deuses, o segundo adverte especialmente contra prestarmos ao Deus verdadeiro um falso culto, bem como de termos um conceito falso de Deus. É por isso que ele está falando sobre a questão de representá-lo com imagens. Então, enquanto o primeiro mandamento nos ensina a quem devemos adorar, o segundo mandamento nos instrui sobre como devemos adorar. Porque uma imagem remete a um conceito da coisa representada. Nós sempre colocamos aquilo que adoramos diante de nós, seja em nossa imagem mental, seja por meio de uma representação visível. Então, o segundo mandamento nos ensina sobre como devemos adorar e o faz pela negação do contrário, isto é, dizendo-nos como não devemos adorar. E esse mandamento contém basicamente 2 proibições. A primeira delas, não farás para ti imagem de escultura ou semelhança de qualquer criatura no céu, embaixo da terra, nas águas, embaixo da terra. Ele está dizendo, nem imagem de coisa alguma no universo, coisa alguma das que você vê, você fará imagem para me representar. Este é o contexto, o sentido implícito desta palavra. Então, primeiro, não farás nenhuma representação do meu ser.
de quem eu sou. Segunda proibição: não as adorarás, nem lhes darás culto. Você não vai fazer e você não vai adorar. Portanto, o Senhor está a proibir que nós façamos qualquer representação da divindade, e muito menos que a usemos em nosso culto. Em Levítico 26, verso 1, nós temos uma repetição do mandamento de uma maneira mais específica para a nossa melhor compreensão. Em Levítico 26, 1 diz: não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam nenhuma escultura, nenhuma coluna, porque era um costume dos povos pagãos. Então, voltando à figura do casamento, assim como um marido jamais aceitaria que sua esposa amasse outro homem, tampouco ele admitiria que ela andasse com a foto de outro no bolso, não é? E qualquer representação que façamos, mesmo que digamos que é de Deus, ela não será de Deus, ela será de outro, porque Deus não nos autorizou a representá-lo por imagens. Isso, né, então nos leva a este tema sobre como devemos cultuar a Deus. Como devemos cultuar a Deus. Esse é o título da nossa mensagem. Se você preferir, pode dar o título do mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Por que não devemos fazer imagens de Deus? Primeiramente, o que esse mandamento revela sobre Deus. Enquanto o primeiro mandamento fala da unicidade de Deus, quer dizer, ele é um Deus, o único Deus verdadeiro, e também da sua exclusividade, este fala da incomparabilidade de Deus. Isto quer dizer, Deus é incomparável. Deus não pode ser comparado a nenhuma das suas criaturas, a nada daquilo que nós possamos representar. Então, o segundo mandamento, ele aponta para a incomparabilidade de Deus, e em segundo lugar, aponta também para o seu zelo pela sua glória e pelo seu culto. Deus é um Deus zeloso pelo seu culto, pela sua glória. Ele não a divide com ninguém. Mas olhando para este texto, queridos, e para o ensino geral das Escrituras, nós podemos alistar pelo menos 4 razões porque não devemos representar a Deus por meio de imagens, e é nisso que eu quero me concentrar nesta manhã. 4 razões pelas quais não devemos representar a Deus por meio de imagens. 2 dessas razões estão implícitas no texto, ou na Escritura, e 2 delas estão explícitas. A primeira razão que está implícita, pela qual não devemos representar a Deus, é exatamente por aquilo que esse mandamento revela de Deus. Porque Deus é incomparável. Não podemos representá-lo com imagens, porque ele é incomparável. Deus é o totalmente outro. Isto está ligado, meus queridos, à sua santidade majestosa. Quando nós falamos da santidade de Deus, nós devemos pensar em 2 aspectos. É assim que os teólogos consideram, por perceber nas Escrituras esses 2 aspectos expressados sempre que se fala da santidade de Deus. Primeiro, há um aspecto da santidade de Deus que é comunicável, ou seja, ele concede esse caráter em grau infinito às suas criaturas. É o que nós chamamos de santidade moral, a sua pureza moral. Ele quer que nós sejamos santos, ele diz: sede santos porque eu sou santo. Ele diz: eu sou o Senhor que vos santifica. Então esse é um atributo comunicável de Deus. Porém, há um aspecto em que a santidade de Deus é incomunicável. Os teólogos chamam esse aspecto de santidade majestosa. Aspecto que é descrito em diversas passagens da Escritura. Veja, por sua santidade majestosa, e para que nós entendamos o mandamento e tenhamos prazer em cumpri-lo, nós precisamos contemplar o nosso Deus em sua glória, pelos olhos da fé, por meio da sua palavra.
E quando nós examinamos a palavra de Deus, nós vemos que por sua santidade majestosa, Deus se apresenta e se revela como totalmente distinto, totalmente separado das suas criaturas e exaltado sobre elas pela sua infinita majestade. Dessa perspectiva, meus irmãos, a santidade de Deus é um atributo incomunicável. Ele é glorioso em santidade e infinitamente majestoso. Ele está num alto e sublime trono. Em Êxodo 15:11, já no Cântico de Moisés, que nós já meditamos sobre ele, Moisés e os filhos de Israel haviam cantado logo após a libertação do Egito: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Em seu chamado, o profeta Isaías teve uma visão dessa santidade majestosa do Senhor. Conforme ele testemunha em Isaías 6, de 1 a 5. Ali ele vê seres de fogo ao redor do Senhor Deus, que são seres puríssimos, que não conhecem pecado. No entanto, diante da santidade majestosa de Deus, mesmo esses seres santos chamados serafins, não ousam contemplar o Senhor, mas com duas asas eles tapam os olhos para não ver o Senhor. Assim está escrito em Isaías 6, de 1 a 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja, o próprio Deus mais tarde diz no mesmo livro: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso em Isaías 57, versículo 15. Sendo assim, meus irmãos, por ser majestosamente santo, Deus deve ser objeto do nosso temor, da nossa reverência e da nossa adoração. E temor aqui inclui medo, por incrível que pareça. Nós temos dificuldade hoje com nossa visão vitimista. Nós olhamos para Deus e não, imagina, eu não posso ter medo de Deus. Há um medo que é pecaminoso, que me leva para longe de Deus, que me leva a negá-lo, que me leva a fugir da voz da minha consciência. Esse é um medo que não devemos desejar, mas há um medo santo. Um medo que me leva a me dobrar diante dele, temendo e tremendo, porém adorando, amando, desejando comunhão com ele. Este medo nós precisamos cultivar. Então, meus irmãos, Deus deve ser objeto do nosso temor, da nossa reverência, da nossa adoração. Então, uma vez que santidade nesse aspecto significa tudo a respeito de Deus, que o coloca separado de nós e que ela cobre todos os aspectos da sua grandeza, transcendência e perfeição moral, este é considerado o atributo dos atributos de Deus, como diz J.I. Packer. É por isso que a divindade não pode ser representada. Eu quero que você abra em Deuteronômio capítulo 4, versos 12 e de 15 a 20. Lá temos um reforço e uma ampliação deste mandamento. Deus ali mostra exatamente por que ele não deve ser representado. Deuteronômio 4, 12 e de 15 a 20. Está escrito. Então, eu estou lendo a Nova Almeida. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. E observe o que Deus vai falar. E vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Veja a ênfase. Tenham cuidado, diz o verso 15,
Guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem e de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor seu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Vocês não viram nada. Havia uma nuvem espessa, nem Moisés viu o rosto do Senhor, embora a expressão face a face significa que ele frente a frente estava com o Senhor, mas uma nuvem cobria o seu rosto. Veja, ele está dizendo, vocês ouviram, vocês não viram, então vocês não devem me representar. É por isso que quando confronta a idolatria, Deus afirma exatamente a sua incomparabilidade, que é o nosso ponto aqui. É o que lemos, por exemplo, em Isaías 40, eu peço que você abra lá, Isaías 40, de 18 a 25, ali Deus claramente justifica este mandamento, essa proibição de não fazer imagens. Ele exatamente diz, porque eu sou incomparável. Observe bem comigo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele, Deus, é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. É Ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Deus é incomparável, por isso nenhuma representação que fizermos do seu ser será digna dele. Será antes, meus irmãos, uma profanação da sua glória, uma corrupção do seu culto, como Paulo denuncia ao retratar o mundo pagão em Romanos 1, versos 23 e 25. Ele diz, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Deus é incomparável. Mas a segunda razão pela qual não devemos representar a Deus com imagens é que somente Deus pode criar uma imagem que represente a si mesmo. Somente Deus, esta é a segunda razão, para você que está anotando, somente Deus pode criar uma imagem que represente a si mesmo. Não podemos retratar a Deus, não com imagens. Como retratamos a Deus? Com a sua palavra. Quando nós o descrevemos conforme sua palavra, pois ele mesmo a revelou, mas não somos nós que estamos fazendo essa revelação, é ele. Então, somente Deus, e ele já fez essa imagem. Você lembra desta passagem que diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, diz o verso 27, Deus criou o ser humano à sua imagem,
A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E tendo esse homem caído, meus irmãos, a imagem de Deus dele não deixou de existir, mas foi manchada pelo pecado. Mas nós já conhecemos o Evangelho, que nos diz que Deus enviou seu Filho, que em sua humanidade se nos revelou como a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, conforme Colossenses 1,15. Cristo encarnado, diz o autor de Hebreus, capítulo 1, verso 2, é o resplendor da glória e a expressão exata da substância divina. Cristo, sendo Deus, assumiu natureza humana e como último Adão, assim ele é chamado em 1 Coríntios 15, ele fez aquilo que o primeiro Adão não pôde fazer. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, tornando-se o cabeça da nova humanidade e revestindo-nos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Ou como diz Paulo em Colossenses 3,10, o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Cristo veio para restaurar a imagem de Deus em nós. Sobre isso, Michael Horton, comentando esse texto, diz o seguinte: se tivesse sido permitido aos judeus adorarem a Deus por meio de imagens, eles não teriam colocado sua esperança na vinda do Messias. Pelo menos um propósito na proibição do uso de imagens é o fato de que qualquer representação de Deus, além de Cristo, não é apenas falsa, mas um insulto à sua reivindicação exclusiva de que quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um, diz ele respectivamente em João 14:9 e João 10:30. Jesus Cristo é chamado a imagem do Deus invisível. A palavra grega usada para nessa passagem é eikon, da qual temos a palavra ícone. Jesus Cristo, portanto, é o único ícone, o ícone exato da representação física da deidade, visível e não representável, porquanto nele habita corporalmente a plenitude da divindade, conforme Colossenses 2:9. Somente Deus pode fazer uma imagem. Eu e você somos imagem de Deus, imagem viva. E se você está em Cristo, a imagem de Deus em você foi restaurada, está sendo restaurada pela santificação e será plenamente restaurada na glorificação. Mas nós temos a imagem perfeita e é por isso que precisamos olhar para Cristo, o Cristo das Escrituras. A terceira razão porque nós não devemos representar a Deus por imagem é a soberania de Deus e o seu direito de propriedade sobre nós. Esta, na verdade, é uma justificativa para qualquer mandamento que Deus fizer. Você usa isso com seu filho, embora a sua autoridade sobre ele não seja absoluta. Quando o filho fica teimando, você já argumentou por quê, e você já cansou, ele já entendeu, mas continua teimando. Mas por quê? Qual é o argumento? Porque eu estou mandando. Eu sou seu pai e ponto final. Eu sou sua mãe e ponto final. Não é isso? Quem manda aqui sou eu. Você fala isso também para o subordinado. A última palavra é a minha. Só tem um que tem direito de fazer isso em todos os momentos, é Deus. E Deus diz isso. Ele explicitamente mostra essa razão. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura. Ele diz: não as adorarás, no verso 5, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou o teu Deus, então você vai me adorar como eu estou mandando. É isso que ele está dizendo. É simples assim. Então a sua soberania e o seu direito de propriedade sobre nós. Eu sou o teu Deus, mas não só isso. Aqui tem uma palavra de amor. Porque ele não diz, você é meu, embora ele diga isso em outras passagens, ele diz assim, eu sou teu, eu sou o teu marido. Não é para andar com a foto de outro. Nenhuma foto me representa, só é a foto que eu te der. Eu sou teu. Então você não precisa de representação. Você só precisa de comunhão comigo, por meio de um mediador, e nós sabemos quem é ele. A quarta razão para nós não representarmos a Deus por imagem, que também está explícita aí no texto, é o seu zelo fervoroso pelo seu culto e a sua indignação vingadora contra todo culto falso. Na verdade, são dois lados da mesma
do mesmo atributo: seu zelo fervoroso pelo seu culto e, consequentemente, a sua indignação vingadora contra todo culto falso. Deus considera o culto, todo culto que ele, de uma forma que ele não ordenou, toda forma não ordenada de culto, é para Deus uma apostasia religiosa. E ele tem por inimigos os violadores desse mandamento. E ameaça puni-los. Há uma ameaça aqui. Nós não gostamos dessa palavra, mas é uma ameaça. É isso que é. Por diversas gerações. E ao mesmo tempo tendo por amigos os que guardam seus mandamentos, prometendo-lhes misericórdia. Ele diz: porque eu sou o teu Deus, Deus zeloso. Esta é a mesma palavra traduzida por ciúme. Sabe, a palavra ciúme na Bíblia, ela não tem só conotação negativa, ela tem também conotação positiva. Aqui a palavra é uma palavra grega, uma palavra hebraica, mas a palavra grega para ciúmes que eu queria citar, que é um equivalente, porque tem a ver com a palavra que nós conhecemos, é a palavra zelos, que é nada mais do que zelo. É por isso que é traduzido: eu sou Deus zeloso. Ele está dizendo: eu sou ciumento. Eu não tolero nenhum tipo de culto, de manifestação de adoração, que não as que eu ordenei. E ele diz: porque eu sou zeloso, eu visito a iniquidade dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E aí, muita gente usa esse texto para falar sobre quebra de maldição. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque o tempo não me permite. Depois você pode me procurar, a gente pode conversar um pouco melhor. Mas eu queria considerar com você uma coisa simples, que vai descartar essa heresia de quebra de maldições. Deus está dizendo que é Ele que amaldiçoa, não é Satanás. Então, como é que eu vou quebrar a maldição que Deus colocou? Não tem ritual, não tem encantamento. Entendeu? Se eu não adoro a Deus como Ele requer, eu estou sob maldição. E acabou. Certo? E é óbvio que essa maldição até terceira e quarta geração, ela não acontece para aquele que, olhando para a idolatria dos seus pais, se converte da sua idolatria. Deus vai falar isso em Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará sobre si a iniquidade dos pais. É óbvio, se ele se converter do seu mau caminho. E eu deixo a coisa nesse ponto porque o tempo não nos permite. Mas o ponto aqui é que Deus é zeloso e Ele vinga a falsa adoração. Este é o ponto. Mas Ele usa de misericórdia para com aqueles que confiam nele e o amam e guardam seus mandamentos. Para com 1000 gerações, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que o mandamento, agora tendo falado sobre todas estas coisas, o que o mandamento revela sobre nós? Ele revela a nossa tendência a sermos seduzidos por aquilo que vemos, em detrimento daquilo que ouvimos. Não foi este o pecado de Eva? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, árvore agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela tinha ouvido através de Adão a palavra de Deus, mas ela preferiu confiar no que viu e não no que ouviu. Desde o Éden, esta é uma inclinação. E essa forma verbal utilizada na frase "nem lhes darás culto" sugere exatamente o caráter sedutor das imagens. Mais do que isso, mostra-nos o caráter sedutor da adoração que é feita ao nosso bel prazer, ao nosso gosto pessoal. Nós temos uma inclinação natural, não apenas para adorar outros deuses, mas para adorar o Deus verdadeiro da forma errada, segundo os nossos desejos, segundo a nossa vã imaginação. Eu não vou mais para o culto não, culto chato. É porque o culto é muito desanimado, eu gosto de um culto mais animado. Eu quero fazer um culto que eu gosto. Não é assim. Eu quero, meus irmãos, concluir. Nós devemos aplicar o mandamento à nossa vida, lembrando-nos os parâmetros de interpretações que nós aprendemos. Dentre eles eu destaco primeiro que a lei é espiritual e se estende além do comportamento exterior, alcançando a motivação interior. Quero lembrar, em segundo lugar, que como nós já vimos nos parâmetros de interpretação também, a lei é abrangente, de modo que onde um pecado é proibido, outros de natureza análoga são proibidos. É nessa perspectiva que nós devemos considerar as implicações desse segundo mandamento. E a primeira delas é que aqui, essa é uma implicação, aqui
o Senhor nosso Deus, ele não está proibindo apenas utilizar imagens que o representem. Nós também devemos evitar construir uma imagem dele em nossa mente que não o representa. E como é que nós sabemos se representa ou não? Se está ou não na Escritura. Este é o ponto. Então, fazer, por exemplo, algumas canções religiosas. Às vezes, algumas canções religiosas exageram e trazem imagens de Deus, querem tornar Deus palpável, e quando eu quero tornar Deus palpável, significa que a comunhão da minha alma com Ele não está bem. Porque quando a alma tem comunhão com Deus por meio de Cristo, ela não tem essa necessidade. E quando a igreja começa a multiplicar imagens e qualquer outro tipo de representação visível do Senhor Deus, isso significa que ela está se distanciando de Deus. Há uma canção que fez sucesso aí, não lembro agora se anos 80 ou 90, que diz assim: eu vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Este é o instante que eu espero, este é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. O Senhor vai me girar como criança, eu fico imaginando o Senhor, um pai de barba branca. Você está quebrando o segundo mandamento. Muita gente cantou chorando esse cântico, criando a imagem. Em sua obra, A Lei Perfeita da Liberdade, a Ética Bíblica a partir dos 10 Mandamentos, Michael Horton conta a experiência de ter assistido um culto, no qual o pastor convidava o povo a fechar os olhos e imaginar Deus sorrindo, se curvando e abraçando. Ele acrescenta: tenho ouvido outras variações do mesmo tema. Algumas vezes se pede ao povo para imaginar Deus cobrindo-os com um cobertor quente. Outras vezes se pede ao povo para imaginá-los sussurrando algo que deve mudá-los para sempre. Tudo isso tem a ver com a cura da memória. Qualquer que seja o propósito, conclui o autor, a prática em si mesma deve ser considerada violação do segundo mandamento. Sobre essa questão também, Kevin DeYoung comenta: independentemente de nossas convicções sobre imagens de Jesus, devemos reconhecer que Cristo cumpriu de modo único o segundo mandamento. Ele manifestou o Pai aos discípulos. Olhar Cristo era olhar para a face daquele que não poderia ser visto no Sinai. Jesus fez o que parecia impossível, ele permitiu que humanos vissem o Deus que não pode ser visto. Esse é o mistério e a majestade da encarnação, e nós não precisamos de imagens, não precisamos de estátuas, não precisamos de ícones. Temos o ícone, ele é a imagem, eikon, do Deus invisível. Eu quero concluir essa mensagem com as palavras, de novo, de Michael Horton. Muito semelhante à igreja medieval, diz ele, o cristianismo moderno parece mais atraído por imagens do que por palavras. Mais dado às ideias e opiniões subjetivas do que às convicções claras, tiradas de reflexões e estudo bíblico sério. Deus declara sobre tais ídolos: não os adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou Deus zeloso. Deus é zeloso pela nossa afeição, reverência, confiança e louvor. O segundo mandamento nos assegura que Deus nos escolheu para si mesmo, nos separou para o seu próprio prazer, e Ele nos dá o meio necessário pelo qual podemos ter um relacionamento íntimo, pessoal, mediado pela palavra escrita. E aí nós devemos perguntar: será que devemos usar imagens de Jesus? Eu não tenho tempo para entrar nessa discussão, mas eu queria perguntar a você: qual é o propósito com o qual eu uso uma imagem para ensinar? Para levar a criança a adorar. Qual foi a imagem que Jesus nos ordenou para fazer uma representação dele? O pão e o vinho. Meus irmãos, é na palavra e nos sacramentos que nós vamos ensinar nossos filhos. É na palavra e nos sacramentos que nós vamos aprender acerca do nosso Senhor. Nós não precisamos de imagens dele. É pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então, não é suficiente adorar o Deus correto. Há muita gente assistindo shows e chorando. Eu poderia apontar 6 ou 7 heresias que o Chosen apresenta.
Cuidado. Não troque as imagens pela Escritura. Não troque as imagens pelos sacramentos. Aprenda a enxergar a Cristo na Escritura e nos sacramentos. E cresça em comunhão com Ele. Porque se você tem comunhão com Ele, entende sua união com Ele, você não precisará de projeções do Senhor Jesus. Nenhuma de Deus. Não é suficiente adorar o Deus correto. Devemos adorar corretamente o Deus verdadeiro.